Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Quero que você abra sua Bíblia em Josué. Nós continuamos com a série A que horas estamos no relógio de Deus, não é? Em que hora nós estamos no relógio de Deus. Foi o bispo que ministrou semana passada. E hoje é a segunda palavra. Então eu quero ler Josué 7, versículo 13. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versículos e aí vamos voltar. Então já deixa aberta. Amém? Todo mundo encontrou? Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Essa palavra Deus disse a Josué no momento em que eles estavam vivendo. E eu quero te colocar nesse contexto. O que estava acontecendo aqui, no momento em que Deus disse isso para Josué. Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel, que daria ao povo a terra prometida. Que eles teriam uma terra deles, um lugar deles. Mas que para conquistar essa terra, alguns obstáculos iriam aparecer no meio do caminho. E eles teriam que vencer esses obstáculos. Deus disse: eu estarei com vocês, mas os obstáculos, vocês é que têm que vencer. E aí você leu aqui no início do texto, do culto, onde Moisés clamava a Deus, falava: Senhor, e agora? Nós estamos encurralados. Na nossa frente tem o mar e atrás vem os guerreiros, vem o povo de Faraó. E aí Deus disse: para que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ou seja, tem uma parte que nós é que temos que fazer. Mas Deus sempre estará conosco. A vitória sempre será nossa. Você pode dizer isso? A vitória sempre será nossa. Sempre, irmãos, seja qual for o obstáculo. E aí, um dos obstáculos que apareceram para o povo vencer foi Jericó. Você sabe, conhece essa história. Quando a cidade de Jericó apareceu na frente do povo e eles tinham que conquistar essa cidade. E aí Deus deu uma estratégia, você conhece a história. Deus mandou que o povo gritasse e todo o muro caiu. Você já passou por isso? De pedir alguma coisa para Deus e você não precisou nem guerrear, nem fazer nada. De repente a vitória estava na sua mão. Muitas vezes a gente nem ora. Eu já passei muito por isso. Eu só penso. Eu nem elevei a minha oração em direção a Deus, mas eu pensei: ai, como eu queria alguma coisa. E Deus nos entrega. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus entregou para esse povo a cidade de Jericó, derrubou os muros só com o grito do povo, ou melhor, só com a obediência do povo, porque para mim é loucura. Quando eu leio esse texto, eu me emociono com isso, eu fico pensando: Deus, que loucura, o Senhor mandar o povo gritar e tudo acontecer. E esse povo louco gritou mesmo, né? Acreditou na palavra de Deus e gritou. E os muros caíram e eles venceram. Muito bem, o povo venceu e passou à frente. E aí surgiu um outro obstáculo, que era a cidade de Ai. O nome da cidade era Ai. E aí, eles tinham que conquistar essa cidade também. E Josué tinha uma estratégia de guerra que tinha aprendido com o seu líder, né, com Moisés. Mandou espias novamente na cidade de Ai e disse para os espias: vai lá ver como que é a cidade para nós sabermos o que vamos fazer como estratégia para vencer a cidade. E os espias foram. Qual foi o relatório dos espias? Josué, fica tranquilo. Cidade é mínima. Cidade é pequenininha, o povo não é tão guerreiro assim. Faz o seguinte, pega 2.000, de 2 a 3.000 homens e manda. Não precisa cansar o povo, não.
só manda um pouquinho de gente e nós já vencemos a batalha. Eu acho que quem assistiu a novela aí, eu fiquei sabendo que na novela Terra Prometida teve essa história, né? Acho que vocês conhecem. E aí, Josué ficou tranquilo, né? Poxa, se nós vencemos Jericó, com aquela fortaleza toda, se Deus nos deu a vitória com tanta facilidade, imagina Ai, então, que é tão pequena. E aí Josué ouviu os espias, mandou ali poucos homens. E o que aconteceu? O povo foi derrotado. O povo de Deus foi derrotado vergonhosamente. Voltaram, muitos morreram. Os que sobreviveram voltaram chateados, decepcionados. Josué, como líder daquele povo, ficou muito chateado, porque era uma cidade pequena e ele disse: poxa, Senhor, o que aconteceu? Então ele estava, esse versículo que nós lemos aqui, está nesse contexto, de ter vencido Jericó e ter lutado contra Ai e perdido a guerra. E aí, nos versículos de 7 a 9, do mesmo capítulo que nós lemos, Josué vai fazer o quê? Reclamar com Deus. Graças a Deus que nós nunca fizemos isso, não é? Diante de uma derrota, diante de um problema, sempre a culpa é de Deus. E aí Josué vai e diz: Senhor, o que aconteceu? Como que nós perdemos essa batalha? Como que isso é possível? O Senhor não estava conosco? O que aconteceu? Senhor, o que será do teu nome? O que as pessoas vão dizer? E agora? Nós fomos envergonhados. O que o povo em volta vai começar a dizer do Senhor? Que Deus é esse? Que uma cidade tão pequenininha e não consegue vencer? Então Josué disse para Deus: olha, não é o meu nome, é o nome do Senhor que está em jogo. E aí Deus responde. Você já passou por uma situação assim? De fazer algo e estar convicto que era de Deus? Abriu uma empresa, comprou um carro, mudou de emprego, entrou num relacionamento, abriu uma célula. E você, nossa, mas é de Deus, eu vou fazer. E no meio do caminho as coisas dão tudo errado. A empresa vai à falência, o casamento não dá certo, a célula morre, e você vai para Deus, né? Senhor, o que aconteceu? O que as pessoas vão dizer a meu respeito? Elas sabem que eu sou crente. Lá no meu trabalho eu disse para as pessoas que eu sou crente, agora eu estou sendo envergonhada. O que as pessoas vão dizer? Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado com o que o povo pensa a respeito dele, sabia? Deus é tão resolvido, Ele tem a alma tão no lugar, e o meu alvo... Será que Deus tem alma, gente? Sim ou não? Sim. O que é a alma? São os sentimentos, não é? As emoções, a nossa vontade. Deus tem sentimentos? Sim. Então eu creio que Ele tem alma. E quando Deus disse para Moisés: diga ao faraó que eu sou. Ele tinha plena convicção da identidade dele. E o meu alvo é chegar lá. É não pensar nada além e nem aquém de mim. Porque é assim que Deus é. Ele sabe quem Ele é. E Ele não está preocupado se alguém está pensando alguma coisa. Ele está preocupado conosco. Ele está preocupado com o nosso coração. Em como está o nosso coração. E aí, Deus responde para Josué. Vamos ver lá, versículo de 10 a 15. Você está no capítulo 7 aí de Josué. Versículos de 10 a 15. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
Só até aí. Deus responde para Josué e diz para ele assim: para que você está aí choramingando? Sentindo pena de você mesmo? Vocês é que pecaram. Você que errou. E agora a culpa é minha. Levanta, que eu vou te dizer o que você tem que fazer. Então, queridos, isso me traz uma lição. Muitas vezes nós vamos para os pés do Senhor chorar as nossas pitangas, que nós erramos, que as coisas não estão boas, que não está dando certo. E Deus diz: eu vou te dizer o que está errado. Eu vou te dizer. Porque Deus disse para ele. E aí, Deus fala, aí no versículo 13 que nós lemos: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então Deus mostrou para Josué: sabe o que está errado? O povo pecou. Há pecado no meio de vocês. E eu não vou com vocês. Vocês não vão ganhar mais nada. Nenhuma batalha. O inimigo vai vencer vocês, enquanto o pecado não for tirado do meio de vocês. Enquanto algo não for feito. E aí eu fico pensando, nós temos trabalhado tanto com pessoas, né? Todos nós. E muitas vezes nós chegamos diante de uma circunstância e falamos: olha, você está errado nisso. E duas coisas nós fazemos. Duas atitudes nós temos. A primeira, nós estamos cheios de argumentos. Ah, mas foi isso, foi aquilo, foi porque choveu, foi porque fulano falou, foi porque. Nunca a culpa é nossa. Volta lá em Adão. A mulher que tu me deste, a serpente, o marido. Nunca a culpa é nossa. Diante de um confronto de Deus, ou até de um líder, porque Deus usa as pessoas. E às vezes os nossos ouvidos estão tão fechados para ouvir a voz de Deus, que Ele precisa usar pessoas. Entende? Às vezes nós estamos buscando uma resposta de Deus, mas nós não queremos ouvir o que Ele está dizendo. Então aí Deus precisa usar pessoas. E de repente vem até um líder e diz: olha, está acontecendo isso por isso e por isso. E nós enchemos de argumentos. Ou muitas vezes nós até reconhecemos: é verdade, oh Senhor, misericórdia, eu estou errando mesmo. Não vou nos cultos, não vou na célula, não estou orando, o Senhor tem razão. E aí a gente até reconhece, mas fica só nisso. No outra semana nós fazemos tudo de novo. E tudo de novo, e tudo de novo. E aqui o Senhor disse: eu não estarei com vocês enquanto o pecado não for removido do meio de vocês. Então, isso quer dizer que não adianta só a gente reconhecer o pecado. Até faz parte, porque o primeiro passo é reconhecer o pecado. Mas o próximo é abandonar o pecado. É arrancar o pecado do nosso meio. E muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não estão dando certo na nossa vida. Porque eu tenho um chamado e esse chamado não se cumpre. Porque que eu tento e nada acontece. Ou então até a minha vida está tão boa, está tudo tranquilo, mas eu não vivo o sobrenatural de Deus, eu não experimento nada. A minha vida é uma vida sem sal, sem sabor. Eu não consigo sentir Deus, ouvir Deus. E aí nós ficamos pensando: o que está acontecendo? Será que não é pecado no nosso meio, no nosso coração? Aqui, Deus revela, Deus mostra. Ele mostra o que está errado e Ele diz o que precisa ser feito. Santifica o povo, porque amanhã eu vou vir e esse pecado vai ter que ser arrancado do meio do povo. Você tem promessas para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para a sua vida profissional, para os seus parentes. Por que não estão se cumprindo? Talvez porque antes das promessas se cumprirem, Deus trata conosco. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Deus era o maior interessado desse povo conquistar
a terra, o perímetro ali. Mas ele estava muito mais preocupado com a vida de cada um do que com o propósito. Existe um propósito a ser cumprido na nossa vida. Mas não adianta Deus fazer tudo para nós se o nosso coração está errado. Se nós ainda estamos vivendo a mesma vida de antes. Ou se nós estamos ainda no pecado. Vamos aqui no versículo 14. Olha o que Deus continua falando. No 13 ele diz, santifica o povo, reúne o povo. E no 14 ele diz, pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. E ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Deus falou, olha, reúne o povo aí. Então eu quero fazer uma analogia aqui. Nós somos aqui separados por redes, não é? E se o bispo chegasse aqui e falasse assim, líderes de rede, reúnam o povo. Rede amarela, rede verde, rede azul. Isso inclui toda a igreja, né? E amanhã o Senhor vai vir e vai separar uma das redes. E das redes ele vai tirar uma família. E da família ele vai chegar em uma pessoa. Será que ele ia chegar em quem? Em mim? Será que nós estaríamos preparados para isso? Como será que está a nossa vida? Quero te dizer uma coisa. Eu orei muito essa semana e disse, Deus, eu quero que o Senhor leve para o culto as pessoas que o Senhor quer falar essa palavra. Então, se você está aqui, é para você essa palavra. Não é para o seu vizinho. Não é para o seu irmão lá da célula que não está aqui, é para você. Eu tenho certeza que teve impedimentos para alguns de nós estarmos aqui. Mas alguns venceram, porque o Senhor trouxe até aqui. Pessoas que quase não vêm na igreja, estão aqui hoje. Porque Deus quer falar conosco. Amém? E falou muito comigo. Muito. Muitas vezes nós estamos preocupados demais com o pecado do irmão. Com o erro do irmão. Com o erro do ímpio. Nós estamos aqui preocupados. Mas esse mundo que está lá fora, esses ímpios que fazem o que estão fazendo. Muitas vezes nós estamos preocupados com o diabo. Mas o diabo se levantou, mas o diabo está nervoso, mas o diabo. E nós não olhamos para nós. E enquanto nós estamos preocupados com as coisas à nossa volta, o Senhor está querendo tratar conosco. E enquanto não for tratado aquilo que está no nosso coração, nós não vamos alcançar a plenitude de Deus. Tudo que Deus tem para nós. Isso é muito sério. Porque muitas vezes nós nos contentamos com aquilo que temos. Tá bom. Minha vidinha medíocre está boa. Mas quando eu lembro do Salmo 139, que Deus diz que todos os meus dias foram escritos e determinados antes que eu nascesse, eu fico sempre orando, Senhor, o que o Senhor escreveu para mim? Eu estou vivendo? O que o Senhor determinou? Porque escrever, Ele escreveu. Sonhar, Ele sonhou. Mas a decisão é minha, de viver o que Ele tem para mim. Quem tem filhos aqui sabe disso. Eu posso até sonhar algumas coisas para os meus filhos, mas eles só vão viver se eles decidirem viver. A decisão é deles, não é? Eu não posso definir a vida dos meus filhos. Você vai fazer isso na faculdade, ou você vai trabalhar nesse lugar. A decisão é deles. Assim somos nós com Deus. Ele escreveu coisas a nosso respeito. E eu sonho em poder ler pelo menos uma página. O que o Senhor escreveu a meu respeito? Para eu viver. E Ele está pronto para nos dizer. Mas precisa de uma decisão nossa. Vamos voltar aí para o texto? O que aconteceu? Depois que Deus falou isso com Josué,
o povo se reuniu, Deus fez o que havia dito e lançou sortes, naquela época era assim que se fazia. E chegou na tribo de Judá, e da tribo chegou numa família, e da família, homem a homem, chegou em... Qual é o nome do homem que pecou? Acã. Uma pessoa tinha pecado. Ali, no meio do arraial. Acã. Acã tinha pecado. E aí nós podemos ver, nos versículos... 19 e 20, até o 21. Qual foi o pecado de Acã? Vamos ver? Versículo 19. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Que fez Acã? Qual foi o pecado de Acã? Lembra que os muros de Jericó caíram? O povo entrou, conquistou a cidade, matou todas as pessoas, menos Raabe e a família. Você sabe o porquê. Mas Deus tinha dado uma ordem. Qual foi a ordem? Volta lá no capítulo 6. No versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. Deus tinha dado uma ordem ao povo. E sucedeu que, no versículo 17... porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Olha aí. O que fez Acã? Ele pegou, quando eles entraram, mataram as pessoas, tinham os despojos, que eram as coisas do povo que estava ali. E Acã viu uma capa babilônica, linda. Eu imagino uma mulher, né, que vai no shopping e vê aquele vestido lindo lá na vitrine e fala: ai meu Deus, queria esse vestido. Então Acã, né, ele era um guerreiro, ele viu aquela capa linda e ele falou: ah, é só uma capinha. Qual o problema? Só um pedacinho de pano. Irmãos, qual o problema? No meio de tanta coisa que tinha ali, qual o problema dele ter pego uma capa? Em primeiro lugar, o primeiro pecado de Acã não foi o pegar a capa, mas foi a desobediência. Deus disse: nada vocês vão pegar. Nada. Não é para pegar nada. Então, o primeiro pecado de Acã foi desobedecer. Quantas vezes nós temos desobedecido? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes há uma direção sobre a nossa vida, uma direção da liderança, e nós falamos: ah, é só uma vigília. O bispo até disse que os líderes deveriam estar aqui, mas os supervisores e toda a igreja, mas eu não estou afim. Qual o problema? É só uma vigília. Eu oro em casa, não é? Desobediência. Não tem outro nome. E parece tão simples. Quantas vezes Deus nos fala alguma coisa? Não vá por esse caminho. Não faça isso. Não fale isso. E nós simplesmente pensamos: o que que tem? É só uma palavra? É só uma comida? É só um filme? Não sei. Cada um tem. Deus fala com cada um coisas específicas que querem dizer algo específico
para cada um. Deus não fala as mesmas coisas com todo mundo, porque Ele conhece, Ele nos fez diferentes. Amém? Quantas vezes nós temos desobedecido? E aí nada dá certo na nossa vida. E a gente vai para Deus. Ora, Senhor, o que aconteceu? Cadê o seu poder? Nós nem falamos isso, mas nós pensamos. Fala a verdade. A gente às vezes é tão crente que a gente não tem coragem de falar, mas de pensar a gente pensa. O que adianta eu ficar servindo a Deus? Olha aí, minha vida piorou depois que eu entrei para a igreja. Já ouviu isso? Infelizmente, nós somos assim. E aí nós ficamos preocupados com o pecado do irmão. Com o adultério do irmão. Porque parece que para nós pecado é só se for algo na área sexual. Adultério é um escândalo. Mas o irmão mente. Parece que não é tão difícil assim. Não é? E aí nós estamos tão preocupados com o pecado do outro, que a gente não olha para nós. O primeiro pecado de Acã foi a desobediência. Porque Deus disse: não pegue nada, nem sequer uma capa. O que simboliza essa capa? O que simboliza a Babilônia na Bíblia? Todas as vezes que aparece a palavra Babilônia, quer dizer o mundo, as coisas do mundo. Então, às vezes, nem é um pecado no sentido de ser contra a palavra, o pecado, aquele pecadão que a gente tem mania de mensurar, mas nós estamos nos envolvendo com as coisas do mundo. O que faz uma capa? Você coloca uma capa no pé? Você enrola a capa no pé? O que eu faço com a capa? Eu me envolvo com a capa, não é? Então essa capa de Acã, ela simboliza as coisas do mundo que estão nos tragando, nos envolvendo no dia a dia. São tantas coisas, irmãos. E ultimamente nós temos falado muito do divórcio, né? O divórcio está entrando na igreja. Isso é porque lá no mundo a coisa está tão natural e está entrando na igreja. É verdade, mas quantas outras coisas pequenas do mundo que está entrando na nossa vida? A moda, o linguajar, as músicas. Tanta coisa que você pode pensar aí. Quantas coisas estão nos envolvendo no dia a dia, nos tirando do propósito. Então essa capa de Acã não é uma simples capa. Ela envolve muitas coisas. E aí, a outra coisa que Acã pegou foi o quê? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Volta lá no versículo 19, do 6. Capítulo 6, versículo 19. Olha a ordem de Deus. Ele disse: vocês não vão pegar nada dos despojos, das coisas boas, das coisas que a gente quer. 19. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Então Deus disse assim: vocês não vão pegar nada, e o ouro e a prata que vocês encontrarem lá é do Senhor. É para o tesouro do Senhor, vai para a casa do Senhor. E aí aqui eu poderia dizer e falar sobre dízimo, né? Aquilo que é do Senhor, o ouro e a prata, é a parte que compete a Ele, que é dele, e nós tomamos para nós. Mas isso vocês já sabem. Nessa noite eu não quero falar de dízimo. Eu quero dizer de coisas que são do Senhor, porque foram nos dadas por Ele. Ele nos deu, mas é dele, é para Ele. Vem dele, tem que voltar para Ele. São dons, são talentos, habilidades, é o nosso chamado, é aquilo para o qual Ele nos separou. E o que nós temos feito com isso? Aquilo que Deus nos deu para usarmos na vida das pessoas, para sermos instrumentos dele aqui. Porque, irmãos, Deus não vem fisicamente e senta aqui nessa cadeira. Ele não vem fisicamente e fala com as pessoas e abraça as pessoas. Ele quer que nós façamos isso. Esse é o nosso papel. Ele nos chamou para isso, para sermos igreja. E igreja
é isso, é levar as boas novas da salvação ao ímpio, aqueles que não conhecem, é levar consolo àqueles que precisam, é levar uma oração, uma cura àqueles que precisam. Foi para isso que Deus nos chamou. E quando Acã pega esse ouro e essa prata e enterra, você observou no texto que ele levou para o meio da tenda dele e enterrou. Isso é quando nós enterramos o nosso talento. Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo para o Senhor? Quantas pessoas na igreja sobrecarregadas, fazendo o que 20 pessoas deveriam fazer, mas como muitos não se dispõem, outros estão fazendo. Então, todas as vezes que nós enterramos, se nós deixamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós estamos pecando. Nós somos uma Acã nesse momento. Deus nos chamou. Primeiro Ele nos chamou. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele foi lá onde eu estava, que só eu sei onde eu estava, e me chamou para o reino do seu amor. Depois Ele me comissionou. Ele disse, vai e prega o evangelho. Depois Ele me capacitou. Assim como Ele tem capacitado cada um de vocês. Todos nós temos esse privilégio de sermos chamados, de sermos comissionados, de sermos capacitados. Ninguém aqui pode dizer, eu não vou porque eu não consigo. Claro que não, eu também não. Quem consegue é Ele, quem faz é Ele, quem nos dá vitória é Ele, quem está aqui falando é Ele. Entende? E nós abrimos mão das coisas que Deus tem para nos usar, porque estamos envolvidos nessa capa do mundo, das coisas do mundo. Eu estou trabalhando tanto, meu trabalho está me exigindo tanto, eu não tenho mais tempo para liderar. Eu não tenho tempo para cuidar das pessoas, eu não tenho tempo de falar do amor de Deus. Além de Deus nos comissionar, nos chamar, Ele nos dá armas. Nós estamos totalmente equipados, não há argumentos. Não há argumentos. Então, queridos, o que Deus está falando conosco nessa noite? Ele tem um propósito para nós, como seres individuais, como pessoas. Ele nos ama, Ele quer tocar o nosso coração, Ele quer arrancar do nosso coração o pecado. E aí o pecado é tudo isso que eu falei. É você abrir mão do chamado de Deus. É você não vir no culto. A Bíblia diz, congregai-vos. Congregai-vos. É um verbo que está no imperativo, é uma ordem. Eu não ir no culto, então é pecado? É pecado. Eu afirmo para você que é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz. Isso é o mínimo. Então você percebe, quando a gente às vezes lê a Bíblia, a gente fala, nossa, mas é só uma capinha, Deus foi tão exagerado. É igual quando Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Todas as vezes que eu leio essa passagem, que eu volto lendo a Bíblia de novo e eu leio isso, eu choro, eu fico tão triste. Eu falo, Deus, tadinho do Moisés. Esse homem aguentou tanta coisa, esse povo mau. Ele defendeu o povo, ele fez tanta coisa. Só porque ele bateu lá na rocha. Foi um trenzinho tão pequenininho. Aí ele sobe no monte e olha a terra e morre. E aquilo ali para mim, sinceramente, quando eu estou lendo, eu vivo aquela vida, eu fico pensando, meu Deus, e eu? Estou tão longe de parecer com Moisés, não passei quase nada. Imagina eu. Quem sou eu? Mas é nas pequenas coisas que nós somos pegos, sabia? Nós já somos crentes, irmãos. A gente já não é pego mais em pecados grandes. A gente tropeça nos pequenininhos mesmo. É bem no pequenininho. Entende? Nós fomos chamados. E a minha oração esses dias tem sido, Senhor, não me deixe me envolver com o mundo, porque minha vida deu uma guinada nos últimos tempos e eu estou trabalhando muito e amo o que eu faço. E por mim eu me envolveria em tudo que aparece. E essa semana eu recebi um telefonema de uma proposta de trabalho para eu trabalhar à noite.
E eu estou precisando de dinheiro, sabe, irmãos? Eu acho que vocês não têm esse problema na sua casa, né? Mas eu estou precisando de dinheiro. E aí, na hora que a pessoa falou, a mulher falou do emprego, eu falei, nossa, sim, eu quero. Ela, pois é, mas é à noite, tá? Aí eu, não, à noite não. À noite, as minhas noites são do Senhor. É para eu ir para a igreja, é para eu discipular, é para eu ir nas minhas células, é para eu cuidar de pessoas. Então, eu tomei uma decisão. E muitas vezes o mundo nos envolve. Na semana, no mês. Eu estou assustada. Estava falando hoje para o Daniel, estou em crise. Nós já estamos no final de março. Meu Deus, julho já está chegando, o mês já está acabando, o ano já está acabando de novo. E eu estou fazendo tão pouco. Eu tenho que correr. Entende? Nós temos errado. É no pequeno. É no pouco. É naquilo que parece que não tem importância. Em João 20, 21, Deus diz que era para nós continuarmos a obra que Ele começou aqui na terra. Jesus começou uma obra aqui pregando, curando, levando a palavra. E Ele nos comissionou. Ele disse, eu recebi toda a autoridade, eu vou. Agora vão vocês. Vão vocês. Onde você tem ido? Pelo Senhor. Com o Senhor. Como está? Eu, essa semana, passei uma semana ruim com essa palavra, sabe? Ruminando essa palavra no meu coração. Senhor, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Será que eu estou vivendo o que o Senhor quer que eu viva? E o fato de eu estar aqui essa noite é uma resposta de Deus, porque eu tenho um chamado. E muitas vezes eu quero correr desse chamado, sabe? E eu já disse tantas vezes para o Senhor, Deus, não vou correr mais. Mas na hora vira aquela pressão, não é? Mas eu quero vencer, irmãos, eu quero. Eu quero cumprir o propósito de Deus. E o que é cumprir o propósito de Deus? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Cada um Deus tem uma palavra específica. E aí, se eu não estiver vivendo o que Deus escreveu para mim, lá no livro que Ele tem, eu não quero viver. Eu quero viver o que Ele tem para mim. Então, a palavra dessa noite é para nós despertarmos. Você tem coragem de dar a sua vida para o Senhor? A sua vida de verdade? O seu tempo, a sua oração? Eu estava vendo aqui as coisas pequenas, né? Fiquei pensando, o povo buscou Deus para vencer Jericó, porque era algo grande. Mas quando foi Ai, que era uma coisinha pequena, eles descansaram. Quantas vezes nós não buscamos o Senhor nas coisas pequenas, no dia a dia? Aí tem que vir uma coisa grande para a gente correr para a vigília, correr para a igreja, fazer jejum. É quando meu filho desvia, aí que eu vou orar, aí que eu vou jejuar. É quando eu perco o emprego. Mas Deus me disse isso, olha, eu quero que você me busque nas coisas pequenininhas. No que você vai comer, no que você vai, onde você vai, no que você vai vestir, é nas coisas pequenas, sabe? Então a palavra de Deus para nós nessa noite é, você está disposto a entregar a sua vida para o Senhor? A sua vida mesmo, dizer, olha Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu espero que Deus tenha falado no seu coração e que nessa noite nós possamos orar, dizendo para Deus, Senhor, onde eu tenho errado? O que eu tenho feito que não tem te agradado? Amém?